Hoje nós vamos falar de novo sobre Flash Cartridges. Dessa vez a gente vai estar falando sobre Master System. Como vocês podem ver aí, tem um selinho de garantia que eu já estourei. O que mais me irritou nesse cartucho quando eu comprei foi que veio um selo daquele de garantia em cima do cartão SD. Ou seja, teoricamente você não podia tirar o SD para adicionar ROMs em cima dele, o que é totalmente estúpido e mostra que o vendedor não tem a menor ideia do que ele está vendendo. Eu liguei ele no videogame, garanti que estava funcionando e a primeira coisa que eu fiz foi arrancar aquele chip e aquele selo e obviamente colocar o chip no computador e ver o que tinha dentro dele. O plástico desse cartucho é bom, ele é essencialmente o plástico de um cartucho de Master System, não tem diferença. Não dá a sensação de que vai quebrar, não é porco, é um ótimo cartucho na construção, tanto do plástico quanto do board. O board obviamente é muito mais complexo do que um de Master System realmente. Eu vou abrir daqui a pouco um cartucho original para vocês verem, só tem um chip basicamente dentro dele. Enquanto isso aí a gente tem os microcontroladores, o chip de FPGA. Vocês vão ver que ele utiliza um chip Altera que vocês já viram nos outros cartuchos que eu abri. É um chip de FPGA muito utilizado, então é padrão. Inclusive o sistema operacional que ele utiliza é muito próximo do que os outros cartuchos utilizam também. O Master System ele é um sistema de 8 bits. Ele na realidade é muito mais próximo do Atari do que do Nintendo. Apesar dos gráficos e de som ser mais próximo do Nintendo, a construção, a ideia do sistema tem muito mais a ver com o Atari. Vocês veem que o board de um cartucho original dele não tem nada dentro dele. É essencialmente um chip de memória, capacitor de filtro só. É muito simples. Que lembra muito os cartuchos de Atari na realidade. Curiosamente, nesse cartucho tem um selo de serial dentro do cartucho. Era algo que eu não esperava encontrar, mas curiosamente está lá. Eu notei nesse cartucho, como ele já não tinha sido aberto há muito tempo, que os contatos estavam bem sujos. Então eu aproveitei para limpar. Uma boa dica para limpar esse tipo de contato é uma borracha. Borracha normal de lápis. Eu não recomendo usar lixa. Já vi utilizarem. Péssima ideia. Você tira a camada de proteção do cobre e ele vai voltar a oxidar muito mais rápido se você fizer isso. Então uma borrachinha ali de lápis, melhor opção, o contato fica brilhando, você não remove a camada protetora e o teu cartucho vai durar bem mais tempo. Para quem já mexeu com o cartucho EverDrive, esse menu é conhecido, é básico. Todos os cartuchos mais simples de sistema de 8 e 16 bits usam esse mesmo menuzinho, exatamente igual, clone de todos os outros clones. Basicamente, você seleciona com o botão 1, volta com o botão 2, para baixo e para cima para selecionar entre os jogos, direita e esquerda entre as páginas, simples, básico, o de sempre. Infelizmente a imagem ficou um pouco estourada, mas quando você seleciona um jogo, ele te dá 3 opções. A primeira delas é carregar o jogo e iniciar o jogo. A segunda é apenas carregar, ou seja, ele copia o arquivo do cartão pro cartucho, mas não inicia o jogo. E a última é o editor de hexadecimal. Eu não sei exatamente por que incluíram isso. Eu imagino que a ideia seja, obviamente, fazer alterações nos jogos e tudo mais, mas eu não vejo muita gente usando isso. Ok, então vamos iniciar um jogo. A primeira coisa que o cartucho faz é apagar a memória interna dele. Depois disso ele reescreve a memória com o jogo que você selecionou. Depois que ele terminar o processo de escrita, o jogo começa. Nesse caso eu estou iniciando Mônica no Castelo do Dragão, que é um jogo que eu joguei muito quando era criança, com o cartucho original. Então qualquer diferença eu notaria.
E eu posso dizer que eu não vi diferença nenhuma. Nem teria por que ver, na realidade, né? Se você vê uma diferença gritante num jogo, muito provavelmente o problema é da ROM, não realmente do cartucho, porque pro videogame é praticamente como se você estivesse rodando um cartucho original. A qualidade da imagem não vai ser a melhor possível, e isso não tem nada a ver com o cartucho. Esse é o único console que eu tenho que tá ligado no conector de antena, tá? Então tá via RF. Eu não ligo para qualidade de imagem. Eu não sei se é porque eu cresci jogando Atari e Master System ligado no RF. Para mim, eu não noto o ruído, eu não noto o bleed de cores, nada disso. Mas eu admito que é uma deficiência minha. É confortável pra caramba, porque eu posso ligar, por exemplo, esse console no RF e pra mim não faz a menor diferença. Mas eu entendo que quem tá assistindo muito provavelmente vai notar uma qualidade de imagem não muito boa, e é simplesmente por causa disso. Esse cartucho veio com ROMs de Game Gear também. Isso não é nenhuma particularidade do cartucho, tá? Aparentemente são ROMs de Game Gear que foram convertidas para rodar no Master System, que não é um grande problema, porque os sistemas são bem próximos. Mas eu encontrei alguns erros. O primeiro foi nesse primeiro jogo que eu tentei rodar, Home Alone. O jogo pede para que você pressione o botão de Start, e é isso. Você não consegue, você pode apertar todos os botões, apertar o botão de pause, tudo, e ele não funciona. Aí vocês veem eu apertando o botão de pause, já apertei todos os botões do joystick, decidi fazer a troca do joystick por um de Mega Drive, que talvez se ele estivesse esperando algum outro input, de joystick de 6 botões, não deveria, mas vamos tentar. Substitui o joystick e nada, continuou sem funcionar. Já que meu teste foi frustrado, eu tentei iniciar outro jogo. Tentei Batman Forever para ver o que acontece. E aí a gente encontra o segundo problema dessa, entre aspas, emulação. Não é realmente uma emulação, é uma conversão da ROM para Master System, que é fragmentos que são desenhados fora da tela visível. O que seria visível no Game Gear. A tela do Game Gear é quadrada. Isso quer dizer que se você desenhar coisas para os lados, ela obviamente não vai aparecer porque não tem tela para isso. Quando a gente tenta exibir numa televisão, a gente consegue ver esses fragmentos dos dois lados da tela. Da mesma forma que a Nintendo lançou o NES no Japão primeiro como Famicom, a Sega lançou o Master System no Japão como SG-1000 e SC-3000, que são basicamente o mesmo sistema. Esse cartucho consegue rodar normalmente ROMs desses dois sistemas, porque eles são fundamentalmente Master Systems, e aí a gente faz um teste utilizando o Hero da Activision. Esse é um jogo que originalmente foi lançado para Atari, e foi feito um port dele para SG-1000. Curiosamente, o Hero significa Helicopter Emergency Rescue Operation, ou seja, operação de resgate de emergência com helicóptero. No entanto, nesse port que foi feito para a Sega, eles mudaram o helicóptero para um jetpack. Então, na realidade, o nome do jogo ficou errado. De qualquer forma, o gameplay, a jogabilidade é exatamente a mesma. A única mudança foi esse jetpack que colocaram nas costas do personagem, que faz com que o jogo devesse se chamar Gyro.
O único problema que eu admito que eu tenho com esse cartucho é um problema de organização de nome de arquivos. Se vocês olharem a tela, vocês vão ver que está em ordem alfabética. A, B, C, D. Olha essa tela. Tem um monte de jogos com F e de repente vem Alien Syndrome. Aí vem F novamente, A, F, F, C. E conforme eu for passando para as próximas telas, a coisa vai ficando cada vez mais zoneada. Olha isso, que várzea. H, G, J, G, K, K, L. Não faz sentido, tá? Já tentei modificar o nome dos arquivos e ele insiste em fazer isso. Esse problema acontece até na tela inicial. Então, nesse caso, vocês veem que começa com S, vai para G, M, M, S e C no final. Mesmo colocando números no início do arquivo, do diretório, ele continua organizando incorretamente. O que eu posso dizer de considerações finais sobre esse cartucho? É bom. Eu não tenho muito mais o que dizer sobre ele, porque é o cartucho mais simples que eu tenho. Ele não tem essencialmente nenhuma funcionalidade. Só o que ele faz é mostra a lista de jogos, você seleciona o jogo e ele roda o jogo. E isso é classe A. É só o que eu espero dos meus cartuchos de Everdrive. É legal ter as funcionalidades como, por exemplo, do cartão de Nintendo 64, onde você tem papel de parede, você tem lista de favoritos, você tem emulador de outro sistema. Legal, legal pra caramba. Mas não me importa muito. Não é algo que eu realmente fico me preocupando com isso. Eu quero selecionar o jogo e jogar o jogo, não o flash cartridge. E nesse aspecto, esse aqui é provavelmente o melhor custo-benefício entre todos os cartões que eu tenho. Ele é o mais barato, ele custou, sei lá, R$270, enquanto o de Nintendo 64, por exemplo, custou quase R$600 e toda vez que eu preciso salvar um jogo eu tenho que levantar a bunda da cadeira e apertar Reset. Nesse aspecto, esse cartão me deixa muito mais feliz. Pelo menos do vendedor que eu comprei, e pelo que eu vi a maioria deles fazem isso, eles mandam o cartucho com um cartão de 8 GB. Ele não precisa de tudo isso. Tudo que você vai colocar aqui não vai dar 1 GB, 1 GB e meio. Então, na realidade, se você tiver um cartãozinho de 2 GB aí rodando pela casa, você copia todo o conteúdo do cartão que veio com ele para aquele cartão de 2 GB, usa o cartão de 2 GB aqui e ainda ganha um cartão de memória de 8 GB. Classe A. Tipo, eu realmente não tenho nada de mal para falar sobre esse cartão, sobre esse cartucho, com exceção da ordenação de arquivos, que provavelmente eu estou fazendo algo errado, tem algum segredinho ali que eu ainda não descobri. Então, recomendo pra caramba. Tipo, se você tem um Master System parado e você está querendo voltar a jogar ele, essa compra aqui você não vai se arrepender.